Meus amores, estou aqui hoje com a nossa Simone Pereira, trazendo um pouquinho da sua vivência com o Islã. E aí, nesse projeto, nosso Janeiro Branco, falando de fé e religiosidade, vamos direto para Meca. Isso. Como é que foi conexão com ele? O E maiúsculo. Veio vindo com os ensinamentos que você foi entendendo, aprendendo, sentindo, mas lá qual foi a diferença? Ir até Meca. Porque eu viajo muito, eu gosto de viajar. E me falaram assim, Simone, quando é que você vai pra Meca? Né? Aí eu falei assim, o dia que eu puder ir ver Kaaba na minha frente, ficar num hotel e ver Kaaba na minha frente. Que é aquela... eu precisava, eu falei, um dia eu vou conseguir juntar dinheiro e eu vou ver Kaaba ali. E eu acabei ganhando de presente. Eles levam a gente, né? Eu ganhei de presente e cheguei lá no hotel, entrei, não era o horário, e falou, vou te mostrar um outro quarto. E quando eu subi, minha amiga falou, você não vai em lugar nenhum, porque eu quero ver só a reação quando vê Kaaba. Porque todo mundo fala, né? Kaaba é a casa, né? Que é a casa de Abraão, que construiu com Ismael, filho dele. E eu cheguei e falei, não, pode deixar, nós vamos juntas. Aí subi, a hora que ele abriu a cortina, que eu vi Kaaba, é uma coisa assim que não tem palavras, é muito forte, é um sentimento muito forte, que toca. É como você, que nem eu falo, você vê um lugar lindo, uma paisagem, alguma coisa, e você fala, gente, o seu olhar fala, nossa, coisa mais linda. Ali Kaaba, seu olhar não é aquela coisa que fala, nossa, que lindo, mas é sua alma, é o significado, coração, né, pra você. Nossa, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, mas tocou muito forte. Fizemos uma oração, e aí minha filha, ela via que eu não parava de chorar, as lágrimas caíam muito. E eu com a cabeça no chão, porque nós oramos com a cabeça no chão, e foi ali que começou tudo, né? Como que chama na religiosidade? É rezar mesmo? É orar, a gente orar mesmo. Orar, tá. Orar. E eu coloquei minha cabeça no chão, a lágrima caía, e minha filha, com aquela, né, que a gente tava meio afastado, e depois nós estamos chegando perto, minha filha triste, por que eu não sinto o que você está sentindo? Porque cada um é um sentimento, não adianta. Eu me converti para a religião muçulmana, eu estudei para me entrar. Ela já nasceu na religião. Ela tinha 2 aninhos quando eu me converti. Então ela foi seguindo comigo, mas é diferente. Ela não teve que estudar, ela não teve... Não, ainda que eu falo, você tem que estudar. Porque na religião, Deus fala no Alcorão, você só chega a Deus através do conhecimento. Tenho ouvido muito isso aqui nas outras edições também. Só chega a Deus através do conhecimento. Então você precisa estudar, mas com o coração aberto. Não fechado, não. Não quero ouvir. Não, aberto. Porque ele vai tocar. O caminho certo para você vai tocar. E eu falei para ela, calma. Cada um tem seu tempo. E eu tentando conversar com ela. Quando nós entramos, que ela viu o Kaaba que foi perto, que a gente estava muito perto, tocou nela. Aí a lágrima dela desceu, que daí ela sentiu o que ela não tinha sentido quando eu senti. Interessante, né? Cada a lágrima funciona muito nessa hora. Porque ali no centro, é o centro da Terra. Kaaba, ele está no centro da Terra. Tem uma história bem grande, que não dá para falar agora, mas é sobre Abraão, que ele pega a H, que é a esposa dele, com o filho Ismael, e ele era bebê e leva. Quando ele leva no meio do deserto, ele deixa ela lá com o neném. Quando você imagina a gente como um profeta faz isso. Um ser humano, aquele cara, você vai largar a mulher, o que a gente não vai pensar dele? E ele se chamar de profeta e fazer isso. Porque era um mandado de Deus, ele tinha que cumprir. É por isso que eu falo, gente, Deus pede tão pouco pra gente, a gente, não. Ele pediu para um homem deixar a mulher e um filho no meio do deserto sem nada. Imagina, tem que obedecer. E ela falou, foi Deus que mandou? Ele falou, foi. E pode ir embora. Ele não vai me abandonar. E ela ficou com o filho ali. Então é uma história muito bonita. E ali, hoje a gente sabe que se você olhar Kaaba, fica no centro da terra. É muito bonito. E a gente faz a oração todos em direção a Kaaba. Tem horários? Tem os horários. De madrugada, antes do nascer do sol, de madrugada, bem um pouquinho antes. Depois, mais ou menos, depende, onde o sol está, mais ou menos meio-dia, mais ou menos. Depois, por volta das 3, tudo depende, né? Aqui na Inglaterra tem dia que é às 5, por causa do verão. Hoje daqui a pouquinho. Já foi. E agora, no nascer, nascer do sol, antes do nascer do sol, ao round do meio-dia,
quando tá quase se pondo e depois quando se pôr. Aí o último é quando tá tudo escuro. Então, E são 5 vezes. respeitam a comunidade em Londres, ou você que mora fora de Londres, respeitam no trabalho ou em seja lá o que for, esse momento? Porque são 5 vezes por dia. Então você tem o seu horário, você para, e você não é aquela hora. Você tem um tempinho que você pode ainda fazer. Um frame. Tem. Então eu posso, que nem o do meio-dia. Não preciso do meio-dia, às vezes eu estou dirigindo ou fazendo uma coisa, não preciso. Mas eu tenho até a próxima oração para fazer. E pode fazer dirigindo? Ou pode fazer fazendo coisas? Não, Não. Parar. É parar tudo. E se direcionar pra Como Meca. é que você sabe qual é a posição? A gente tem Tem uma bússolazinha? Tem a bússola. Maravilhoso. Que me diz, Eu trabalhei com alguns muçulmanos e tinha esse momento e eu achava... Assim que eu cheguei, eu achei fantástico. O chefe deixa botar o tapetinho. Eu trouxe o tapetinho. E você fica... Eu tava ali fazendo o que eu ia fazer. Aqui, que é nessa direção pra cá. Então, da onde a gente tá, a direção pra cá. Isso. Já vou saber, então, naquele canto lá é a direção de Meca. E aí, tem outras ritualizações ao longo da sua vida, ao longo do seu dia, ao longo do seu ano, que é sagrado e que tudo bem. É o mês do Ramadã. O mês do Ramadã. Que nesse mês, esse ano é em abril. Vai ser em abril. Como no final de março. Aí ele foi no meu também. O nosso. O nosso, taurina. Como é que lida taurino que come muito, adora comer, lidar com o Ramadã? Que é um jejum intermitente. Muito longo. Isso pra mim, principalmente no verão da Inglaterra, que termina 9h30 da noite. Começa às 3h15, 3h20 da manhã e até às 9h30 da noite. Esse é o jejum, que é o do mês do Ramadã, né? E esse jejum me ajudou, assim, muito em relação aos meus filhos. Eu não tinha paciência, ainda mais porque eu estava na fase de depressão, não tinha paciência com meus filhos, porque a diferença dos dois é muito pequena. O Rafael, depois de 1 ano e meio, veio a Jasmine, então muito próximo do outro. Então, assim, era muito difícil, eu não tinha paciência, eu gritava. E até um dia minha mãe falou: Simone, você grita demais com essas crianças. Eu não tinha paciência com eles. E no Ramadã, minha amiga, quando eu entrei, falou: Simone, o Ramadã não é só comida e bebida, porque a gente não pode beber água nem comer. É autocontrole. Esse me pegou. Autocontrole. Interessantíssimo. Porque você tem que ter autocontrole em tudo na sua vida. E eu não tinha. Aí eu tive que aprender. Então eu sentei com meus filhos, falei: a mamãe vai começar, né, uma coisa nova, que foi muito pouco depois que eu me converti, né, eu já teve o Ramadã. Eu falei: a mamãe precisa da ajuda de vocês. Quando eu falar, faz isso, faz. Não deixa a mãe louca. Sentei, conversei com os dois, expliquei. Às vezes eu entrava no quarto e eu chorava, porque eu queria gritar, porque a minha vida era essa. Aquele período você estava ali 24 horas. Aquele período você estava 100% se policiando. O tempo todo. E você sabia o que é que você precisava reduzir ou estar supervisionando. Porque ele estaria com você naquele momento. Porque o jejum, você pode falar que está fazendo jejum, entrar ali e pôr alguma coisa na boca. Então, mas realmente, aqui, né? é a sua conexão com o Criador. É sua obediência ao Criador. Né? Eu estou obedecendo ao meu Criador. Então, ninguém sabe se eu estou fazendo jejum ou não. Isso é entre eu e meu Criador, ninguém mais. Ninguém sabe. Né? Eu posso estar fazendo caridade, está todo mundo vendo. Mas o meu jejum, não. Meu jejum é entre eu e meu Criador. Isso é entre eu e ele. E outras festividades, por exemplo, que o Ramadã, a gente que mora em Londres, convive muito com as comunidades muçulmanas, a gente sabe que tem as comidas depois da noite. Tem. E quando acaba o Ramadã, a festa... É uma festa, é uma festa. E é bonito porque a gente come, termina, deu o horário, aí nós vamos, bebemos um copo de água, comendo dates, que é a tâmara, e depois nós vamos fazer a oração. Aí depois todo mundo senta e come junto. E não tem um excesso? Tem gente que pode eu ser. Eu seria exagerar um pouquinho. Talvez não. Eu não consigo, porque você passou o dia inteiro sem comer. Então, às vezes, eu sou como uma sopinha para dar... E depois, aí a gente vai beliscando. Porque daí depois nós vamos, que é a parte do Tarawih, que é a noite. Depois da última oração, que a gente fez essa, porque é a parte do... Né, a gente, quando o sol se pôr, a gente quebra o jejum. Faz a oração, que é a Maghrib. Depois tem a última. Depois dessa última tem o Tarawih, que é a recitação do Alcorão inteiro.
da primeira página à última. E é tudo memorizado. Isso que é incrível. Então seu árabe tá... Não, ainda não. Ainda não. Mas é todo memorizado. Então você vai no mesquita, tem um homem lá, ou dois geralmente, que sabe, né, que são os melhores lá, e conhece, tem mais conhecimento, e eles fazem a recitação do Alcorão inteiro. Que horas seria isso? Isso mais ou menos, se for, que nem quando a gente quebra o jejum lá pelas 9h30, mais ou menos lá pelas 11 da noite. Olha só. Então não vai até 1h30, mais ou menos. Até 2 horas. E ao longo do ano tem outras grandes datas importantes? Tem Hajj, né? Porque são 5 pilares do Islã. Tá. Primeiro é você acreditar num Deus único. Esse é o primeiro. O segundo, acreditar em todos os profetas, né? Você tem que acreditar em Deus único, em todos os profetas, né? Tem o Ramadã. Tem o Ramadã, que a gente faz o jejum. Tem a caridade, que a gente faz a caridade. E tem o Hajj, que é uma vez na vida você ir para Meca. É a peregrinação. Interessantíssimo que estou aqui pensando nas outras vivências que eu tenho ouvido. Muitas coisas muito parecidas. É, porque é um Deus só. Não? É muito lindo isso. É muito lindo É um isso. Criador. Que nem eu falo, a religião muçulmana tem a parte da Bíblia, do Velho Testamento, né, a parte da Bíblia, do Novo, e depois vem o Alcorão. Né? Ele é mais novo, é um livro o mais Alcorão novo. É. Ele tem praticamente tudo que está ali na Bíblia. O que a gente acredita que a Bíblia veio com a palavra, nós acreditamos na Bíblia, é uma Bíblia sagrada, nós acreditamos nela. Só que ali também teve a mão do homem, que nós acreditamos, Isso. tá? Pelo fato da tradução. Sim. Quando você traduz, já não é mais a palavra de Deus. O Alcorão ele é Deus. lido em árabe, Em não árabe. tem tradução. Não. Qualquer lugar do mundo você está falando e rezando Em e árabe. seguindo a informação igual. Igual. Então, se você pegar um inglês, um japonês, um francês, qualquer país, colocar todos eles juntos, eles vão recitar da primeira palavra à última, todas iguais, porque é uma palavra só. Deus fala, se você achar um erro, é que não é meu. Amei, Deus segurosíssimo, soberano. Se você achar um erro, é porque não é meu. Então, isso que fez com que eu estudasse muito. Eu nunca imaginei ser muçulmana. Não, eu era dançarina. Viajava pelo mundo, a roupa era completamente diferente. E é lindo ver porque Simone ainda vai no samba, do samba de bamba, vai linda, com os filhos, samba, porque não é haram. Se for... É que na religião muçulmana você tem que estar entre as mulheres. Ok. Você tem que dançar com as mulheres. Tanto é que quando eu tô só no meio de mulher, eu tiro o véu. Se eu tô no meio de homem, não. Que nem muita coisa. A religião muçulmana, a mulher e o homem não se cumprimentam com a mão. Não se cumprimenta. É o homem lá, a mulher aqui. Tá. Né? Essa é uma parte que não, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Pela cultura brasileira a gente se abraçar muito. Então isso é uma coisa que então é o que a gente fala, a gente tenta fazer o nosso melhor, todos os dias eu tento fazer o meu melhor, cometo pecados, cometo erros, né? Não sou a 100% muçulmana, tenho certeza que vai ter muitas muçulmanas aqui, que é brasileiras, que tem bastante, que seguem muito mais do que eu, tenho certeza disso. Eu tento fazer todos os dias o meu melhor, na religião e na minha vida, principalmente na minha vida, e ensinar os meus filhos. Né, que isso é uma coisa que eu tento ensinar e passar para eles. Mas isso está na conexão. Né? Aprendendo e está evoluindo, né? E aí vou só finalizar esse bloco para a gente fazer nosso próximo e último, deixando aqui também o pensamento, né? O que você acha da sua conexão com o seu divino, os seus divinos? Qual é o seu melhor? Tá chegando próximo? Tá satisfeito? Né? Que às vezes a gente está sabendo que está ali no nosso limite, mas o acordo está bem feito. Como é que você está com os seus processos? Daqui a pouco a gente volta.